Bem, o tema da politização da justiça deve ser considerado como o outro lado da moeda da judicialização da política. Em geral, esses dois temas, ou esses dois conceitos, caminham juntos, né? De um lado, quando se tem a judicialização da política, é de se esperar, de algum modo, que também ocorra a politização da justiça. A politização da justiça, nesse sentido, pode derivar do fenômeno da judicialização da política e analisar um necessariamente implica, requer a análise do outro. De certo modo, tais conceitos carregam em si uma conotação negativa. Parece que eles indicam algo de ruim que está acontecendo na democracia. De um lado, não se espera que a justiça invada o terreno da política, de outro lado, também não se espera que os atores do sistema de justiça politizem suas ações. Então, estamos falando de fenômenos que, de certa forma, borram as fronteiras entre a justiça e a política. E investigar a forma como isso se dá, ou as razões pelas quais esses fenômenos ocorrem, é um grande desafio das ciências sociais hoje no Brasil, particularmente em função da experiência que nós temos conhecido, temos observado nos tempos recentes. O fenômeno da politização da justiça também vem acompanhado, às vezes, por um terceiro conceito, que é o conceito de ativismo judicial, ou seja, de atores do sistema de justiça que estariam ultrapassando as suas fronteiras legais e as regras que devem presidir o seu comportamento e, de alguma maneira, se atirando no campo da política, desenvolvendo ações que vão, portanto, além das fronteiras legais que reservam o espaço da justiça em relação ao espaço da política. Esse fenômeno, por outro lado, o fenômeno do ativismo judicial, ele é uma subespécie da politização da justiça, porque, por vezes, quando ocorre, ele ocorre baseado ou motivado principalmente pelo voluntarismo desses atores. Ou seja, não há necessariamente bases institucionais que incentivem a esse comportamento, mas esses atores acabam se comportando dessa maneira por motivos pessoais, às vezes ideológicos, razões, portanto, que se encontram no campo da personalidade, no campo da psicologia política desses atores. Quando falamos de um fenômeno mais duradouro, em termos de politização da justiça, é necessário, por outro lado, investigar as bases institucionais que, por vezes, estão por trás desse fenômeno da politização e da judicialização. Mais do que um simples ativismo de atores, o que nós temos nesse caso é um desenho institucional que incentiva a esse comportamento. No caso brasileiro, a Constituição de 88 e mesmo iniciativas legais e institucionais tomadas antes dela, construíram um campo de atuação do Poder Judiciário e das instituições de justiça na fronteira com a política muito significativo. Nós podemos falar, na verdade, em três grandes dimensões por meio das quais o Poder Judiciário, o Ministério Público e mais recentemente até as polícias, especialmente a Polícia Federal, têm sido chamadas à intervenção judicial na política. A primeira e mais importante dimensão é a dimensão do controle de constitucionalidade das leis. Ou seja, nós estamos falando da grande política, da política constitucional. O modelo constitucional de 88 colocou o Poder Judiciário numa condição extremamente favorável, extremamente importante, no sentido de controlar os atos legislativos do Poder Legislativo, mas também os atos normativos do Poder Executivo, por meio de um amplo e descentralizado sistema de controle constitucional, do qual todos os juízes participam, mas especialmente a sua parte mais visível tem sido exercida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio das sucessivas ações de controle constitucional que cotidianamente são apresentadas ao tribunal, né? Na forma das ações diretas de inconstitucionalidade, na forma de outros tipos de ação que permitem ao Supremo exercer controle sobre a atividade legislativa do parlamento, não só em relação àquilo que incide sobre o presente, mas também questões passadas são ressuscitadas por meio dessas ações e até mesmo questões futuras são decididas pelo tribunal no âmbito da política constitucional. A segunda dimensão importante na qual o judiciário intervém na política brasileira diz respeito à sua capacidade de intervir no plano das políticas públicas. Nessa dimensão, o papel provocador do Ministério Público, no sentido da defesa de direitos públicos, de direitos sociais, de serviços públicos de relevância, como consta na Constituição,
extremamente importante. É ele que leva ao judiciário as demandas nessas áreas de políticas públicas, e isso tem uma incidência muito forte, não é? Sobre aquilo que os governantes decidem fazer e decidem implementar, e a Justiça, por meio da provocação do Ministério Público, manda rever, eventualmente cancela e muda as direções dessas políticas. E isso tem sido feito no Brasil, principalmente por meio de um instrumento que é a ação civil pública. E numa terceira dimensão, também há mecanismos judiciais e do campo da justiça, de um modo geral, que são utilizados para o controle dos políticos e dos administradores. Eu me refiro, mais uma vez, à ação civil pública de improbidade administrativa, que é um instrumento bastante poderoso que promotores utilizam no controle dos administradores e dos políticos, e, de outro lado, também mais recentemente, o recurso à investigação criminal e a ações penais contra políticos e administradores públicos, também feitas a partir do campo da justiça. Então, nessas três dimensões, na dimensão maior da política constitucional, na dimensão intermediária das políticas públicas e na dimensão da pessoa, dos políticos e administradores, nós temos no Brasil um desenho institucional que favorece enormemente o controle, que favorece enormemente a judicialização da política nesses três níveis. Não é? Bom, se nós temos um desenho institucional que favorece a judicialização da política, nós, ao mesmo tempo, estamos diante do risco de uma politização da justiça e desses atores, em particular no seu comportamento cotidiano, uma vez que eles são convidados a todo momento a intervir nestas três dimensões. Nesse sentido, então, o caso brasileiro é um caso que levanta preocupações do ponto de vista democrático, porque nós temos, de fato, um desenho que favorece bastante que essa fronteira entre justiça e política seja borrada pelo comportamento, incentivado pelo próprio desenho dessas instituições. A politização, então, como um fenômeno que pode decorrer da judicialização, nos preocupa porque, na sua pior forma, que é a forma da politização partidária, ou seja, da atuação de atores do sistema de justiça motivados partidariamente, é um risco que está colocado num desenho como esse. Se não em termos partidários, também a atuação seletiva, no sentido de escolher determinados alvos das ações de combate à corrupção, por exemplo, mas também de intervenção sobre a esfera pública e a esfera governamental, é algo que também tem sido suscitado no Brasil recente e bastante discutido. Eu particularmente considero que a justiça se politiza quando ela inverte a relação entre meios e fins. Podemos, então, pensar na distinção clássica entre justiça e política e voltar ao início da minha apresentação. Política se define como uma ação em relação a fins. Escolhe-se os fins para se atingir determinados resultados. E a legitimação da ação política está nos resultados que ela é capaz efetivamente de alcançar. Já dizia Maquiavel que os fins justificam os meios, e essa é a própria definição da ação política. No caso da justiça, a legitimação da decisão judicial reside nos meios pelos quais ela toma a decisão e não necessariamente pelos resultados que ela produz. Observar, portanto, as garantias de defesa, o devido processo legal, os princípios constitucionais e legais na aplicação do direito civil e penal é o que confere à justiça legitimidade às suas decisões. De tal modo que quando, por exemplo, uma determinada operação de combate à corrupção elege um alvo a ser alcançado, coloca esse alvo no centro de um PowerPoint e passa a definir os meios de ação em função desse objetivo, nós estamos diante de um fenômeno que nós podemos chamar de politização da justiça, na acepção mais precisa e talvez mais técnica do termo, ou seja, uma ação com relação a fins e que coloca os fins acima e em primeiro lugar em relação aos meios. Isso não é justiça, isso é ação política e é um risco para o regime democrático.